E aí, pessoal, bem-vindos ao Fazendo a Diferença Podcast. Eu sou Pedro Mores. E eu sou a Érica Felipusso. E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, abrindo a nossa tour pelo mundo, com uma convidada muito especial que vocês não podem perder, tá ok? E o Pedro vai apresentar os nossos patrocinadores, né, Pedro? Pessoal, nós temos a Flex Life de desenvolvimento de sistemas. Se vocês precisarem de um RP para sua empresa de pequeno, médio ou grande porte, entre em contato com eles que eu tenho certeza que eles poderão ajudá-los. Nós também temos a Eric Art Letras, que desenvolveu as nossas canecas. Se vocês precisarem de qualquer tipo de arte, entre em contato com ela que eu tenho certeza que ela fará algo magnífico para vocês. Pessoal, Pedro, fala um pouquinho da Gringa Store. Pessoal, nós também estamos aqui com os relógios já testando há algum tempo. Testado e aprovado, um produto da Gringa Store. Entre em contato com ela, que eu tenho certeza que ela poderá te ajudar e atender de uma forma excepcional, porque é isso que a da Gringa Store proporciona para vocês. É isso aí, pessoal. A gente vai deixar o Instagram da Gringa Store, o contato do WhatsApp, vocês entram lá e procurem pela Regina, que ela vai estar pronta ali para atender vocês, tá ok? E hoje, nossa convidada mais que especial, eu tive a honra de conhecê-la já há alguns anos, né? O privilégio de conhecer essa pessoa maravilhosa, tem uma trajetória absurda, né? Uma trajetória de sucesso, literalmente, né? Hoje ela reside ali na Flórida, né? Ela vai contar um pouquinho mais sobre a trajetória dela e eu quero que vocês recebam com muito carinho e muitos aplausos, produção, a Eliane Mendonça. Eliane, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal que está nos assistindo, tá? Falando um pouquinho sobre você. Obrigada, né? E é um prazer estar com vocês, obrigada pelo convite. E eu sempre acho difícil essa questão de me apresentar, até porque eu mergulho muito entre o ambiente corporativo, né, e o ambiente de igreja. E o tipo de apresentação em um lugar, em outro, às vezes é diferente. Mas eu vou tentar, né? Eu acho que a primeira coisa que eu sempre falo quando vou falar da minha pessoa é que eu sou filha. Sou filha de Deus, filha amada, filha querida, e acho que isso é a principal característica da minha identidade. Depois de ser filha de Deus, né? Eu sou filha, sou mãe, sou empresária, e eu acho que, né, para muitas pessoas, sou família de alguns, eu sou primo de outros, eu sou irmão, e aí vai, né? Uma série de identidade. Mas acho que, resumindo, é isso aí. E Eliane, conta um pouco aonde você está, a empresa que você tem hoje, fala um pouquinho sobre isso. Hoje eu moro no estado da Flórida, na cidade de Fort Myers, né? Tô aqui há 1 ano e meio, mas já morei aqui antes no período de 4 anos. Passei um pouco também da minha trajetória em Boston, né? Fiquei em Boston aproximadamente 6 anos. E eu tenho 2 empresas no momento. Eu tenho uma empresa que eu fundei há 6 anos atrás, que eu continuo sendo sócia, que está lá em Boston, e que hoje eu atuo administrando, atuo mais na forma da gestão estratégica, né? E trabalho de casa, né? Que foi algo que a pandemia trouxe e eu abracei e não largo mais. Foi maravilhoso trabalhar de casa, por isso que eu vim para a Flórida, né? Porque eu posso trabalhar daqui e continuar gerindo lá. E eu estou com uma segunda empresa que acabou de nascer, tá aí com 2 meses de idade, acho que nem isso, foi em abril, 30 de abril, né? Que é uma empresa de consultoria e treinamento, que foi uma empresa que surgiu de um convite que eu tive para palestrar aqui na região. E dessa palestra me surgiram inúmeros convites mesmo de consultoria. E aí eu tô com essa segunda empresa que tá aí no forno, nascendo, com algumas experiências já, né? Mas é de consultoria e treinamento. Olha só que beleza, que maravilha, é uma história assim de sucesso mesmo. E toda história de sucesso tem um início, né, Eliane? O início de um sonho, de um planejamento, de um projeto. Então conta pro pessoal como que nasceu dentro do seu coração esse desejo de ir para fora, né? Sair do seu país de origem, né? Porque aos olhos das pessoas que via, né, a Eliane lá atrás, para elas era um impossível, né, que esse sonho se tornasse realidade. Então conte um pouquinho desse momento, dessa sua fase, para o pessoal que vai estar nos Até uma acompanhando. contrapartida também, né? Quem te vê hoje, às vezes não consegue enxergar tudo aquilo que teve pra trás, né? Exato. Que não nasceu do nada, não veio do nada. Você se esforçou muito para atingir o seu objetivo e estar onde você está hoje, né? E as pessoas
às vezes só vê uma postagem de hoje e esquece de toda uma trajetória por trás que te formou, né? Então comentem um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, eu fui nascida e criada em lar cristão, né? E isso foi fundamental, acho que para tudo. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, desde muito cedo, eu fui privilegiada em aprender a falar com Deus, a ouvir Deus e a sentir Deus desde muito cedo. Então, isso me ajudou em todas as decisões e foi me direcionando em todas as decisões que eu tomei na minha vida. Eu nunca, diferente do que muita gente pensa, eu nunca tive o sonho de viver aqui. E até mesmo a minha vinda para os Estados Unidos, ela nunca foi para ser definitiva, né? O que acontece comigo é que desde a infância eu tinha consciência de que eu tinha recebido de Deus alguns dons e talentos, né? Mas assim, quando a gente é muito jovem, a gente não sabe para que é, né? Deus, ele vai colocando as habilidades na gente e ele não nos dá o trajeto inteiro, né? Ele dá algumas direções aqui e ali, e a gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo para ir escutando. Então eu sabia, eu tinha o que ardia no meu coração desde criança, e que eu creio que foi Deus que colocou, porque não tem lógica, era a vontade de estudar. Então, por volta dos 6 anos de idade, já ardia no meu coração o desejo de buscar conhecimento. Né? Esse desejo veio inspirado pela Bíblia Sagrada, porque eu achava o máximo o pedido de Salomão, né? Quando a minha mãe contava a história de Salomão, que Salomão podia escolher o que ele quisesse e ele escolheu sabedoria, eu achava aquilo o máximo, e a partir dali eu queria sabedoria. E um outro versículo que me orientou bastante foi aquele que fala sobre que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu falava assim, eu quero sabedoria, e já que o temor do Senhor é o início da sabedoria, eu vou começar por aí, eu vou começar temendo ao Senhor. Então eu tinha, assim, sempre tive um envolvimento muito grande com o ministério, com a igreja, com a comunidade de igreja. A Érica me conheceu exatamente nessa época, né? Sempre ali envolvida com grupos de adolescentes, crianças, jovens, sempre ali muito envolvida, tentando obedecer a palavra, porque eu entendia que era o temor do Senhor que ia me levar para onde eu precisasse ir. Então nasceu essa sede de estudar. Com essa sede de estudar, eu não sabia muito o que fazer, aonde fazer. E acho que eu já até contei, até mesmo em algum momento foi para a Érica também, acho que em algum vídeo, alguma mensagem, a minha experiência da seleção profissional, que também foi algo que Deus me direcionou. Mas acabou que eu acabei fazendo administração de empresas. Quando eu fiz administração de empresas, eu sempre tentei ser o melhor que eu posso naquilo que eu vou fazer. E todo mundo me falava dentro do campo, né, para você ser um bom administrador de empresa, no cenário que o mercado estava e está hoje, era essencial que eu falasse inglês. E eu já estudava inglês há 4 anos, né, aos sábados, e eu não sentia o desenvolvimento a nível de poder falar, de ter uma conversação. E eu vejo que hoje o inglês está mais perto do Brasil, mas lá em 2008, 2007, era difícil você achar alguém com quem você pudesse praticar o idioma, não tinha Netflix para você ter acesso a todo aquele conteúdo, né, em outro idioma, não tinha. Então, para mim, a única forma de eu ter essa experiência era vindo. Foi aí que em 2009 eu vim para o intercâmbio de au pair, né, fui para a cidade de Atlanta inicialmente, e o propósito era ficar 1 ano, aprender a língua e voltar para o Brasil e atuar na área que eu me formei, que era administração de empresas. Olha só, e eu imaginava que você já tinha esse desejo de ir para fora desde de pequena, né? E na realidade não. E o pessoal geralmente, Sim. quando encontra pessoas que foram, né, que estão morando fora, tende a pensar que esse desejo nasceu lá na infância, né? E no seu caso, na realidade, veio de uma necessidade que você encontrou naquele momento, que você precisava aprimorar, né, o seu inglês, se tornar um inglês fluente e tudo mais. E a partir daí, você traçou essa meta de que, olha, não, eu preciso ir para fora para testar ali, né, para treinar o meu inglês e voltar. Porque geralmente quem vai nunca vai com a ideia de voltar para o país de origem, né? E no seu caso foi bem ao contrário. Você foi pensando em voltar e atuar ali na sua área. Falando um pouquinho desse momento seu como au pair, como que foi para você se ver num país totalmente diferente, culturalmente falando, né, com pessoas que você nunca tinha tido contato antes? Como que foi esse momento na tua vida, Eliane? Olha, eu vou ser bem sincera. Até muito tempo atrás eu respondi essa pergunta de uma forma diferente. Hoje eu acho que eu tive um toque de loucura. Quando eu olho para trás, eu peço a Deus que as minhas filhas nunca queiram fazer isso.
porque eu vim para um país estranho, aonde eu não conhecia ninguém, zero, aonde eu sabia ler um pouquinho e escrever, mas eu não sabia falar nada. Eu lembro, assim, nitidamente como se fosse hoje, a primeira vez que... Porque a gente está no Brasil, às vezes a gente acha que fala. Mas quando você chega aqui, que tem a velocidade com que as pessoas falam, o sotaque, né, de cada pessoa, de cada país diferente do mundo. Nos Estados Unidos tem gente de tudo quanto é lugar. É muito difícil entender logo de cara. Precisa de alguns meses para o seu ouvido ficar treinado. Então, assim, para mim foi um. Hoje, as pessoas falam para mim que eu era louca, eu falava, não, tal. Mas eu fui naquela coisa mesmo da juventude, sem calcular os riscos, né, do que eu estava realmente enfrentando. Então, eu cheguei em Atlanta, eu lembro que eu fui pedir um café. Cheguei num lugar, lá no Starbucks aqui, que é bem famoso, né? Fui pedir um café. E a hora que eu fui pedir um café, aqui nos Estados Unidos, se você pede um café, eles vão te fazer pelo menos umas 5 perguntas sobre o café. Se o café é com leite, se é com açúcar, se é com caramelo, se é com leite de vaca, se é com leite de coco, se é com leite de amêndoa. Se você quer o café gelado ou o café quente, imagina. Eu cheguei lá, quando eles despejaram aquele monte de coisa na minha cabeça, eu falei, gente, eu só quero um café. Eu só quero Pelo amor de café, Deus. please. Pelo amor de Deus. Então eu tive esse choque, né, de não saber me comunicar, me senti burra porque eu olhava uma criança de 5 anos expressando o que ela queria e eu não conseguia expressar. O choque de não conhecer a legislação. Eu lembro até hoje que, por exemplo, eu talvez seja inocente da minha parte, eu nunca fui muito de assistir filmes naquela época, eu era muito de ler. Né? Eu cheguei aqui, tinha um policial com aquelas roupinhas verdes que eles ficam, e o cara no meio da rua, e supostamente eu tinha que parar o carro, porque se tem um policial na rua, ele é autoridade, você tem que parar. Pra mim, eu vi o cara, eu falei assim, gente, o que esse louco tá fazendo, esse pedestre maluco no meio da rua? Depois eu descobri que era um policial, que eu deveria ter parado o carro. Então, assim, eu vim com muito desconhecimento, tive um choque cultural, senti saudade da minha família, assim, demais. E eu lembro de, no começo, ligar muito pra casa chorando. E eu nunca esqueço o dia que meu pai pegou o telefone e falou assim pra mim, você foi porque você quis. Ou você entra no avião, manda o dinheiro, você vem embora, ou você para de ligar pra cá e deixar sua mãe doida. Então foi mais ou menos isso. Bem suave, sim. Bem suave. Aí eu falei, então, deixa eu chorar sozinha, porque tá na hora, né? Foi uma escolha que eu fiz e tal. Então não foi fácil essa diferença cultural e esse início não foi fácil. E você falou agora da... Desculpa, Pedro. Você falou agora da sua família, né? Dos seus pais. Como que foi pra eles receber essa notícia? Olha, tô indo mesmo. Até essa questão mesmo que você pontuou do seu pai. Olha, se for pra você ficar, não ligue chorando, né? Ou senão você vai embora. Como que foi pra eles receber ali a notícia? Porque vocês são muito unidos, né? Ali a família. Já aproveito e mando um Sim. beijo pro irmão Décio, irmã Neuza, né? Que sempre estão aí, né? Sim, eles vêm bastante. Graças a Deus, Deus nos presenteou com essa oportunidade, que também não é realidade para muita gente. Exato. Mas graças a Deus, Deus foi bom. Mas o que acontece assim, com a minha família, eu falava que eu ia desde que eu entrei na faculdade. Eu falava que quando eu terminasse a faculdade eu ia. E eles, tipo, não colocavam tanta fé, mas também, tipo. E a minha mãe e meu pai, eles nos criaram, me criou, tanto eu quanto os meus irmãos, a gente foi criado muito assim, ó, desde pequeno. Isso é o certo, isso é o recomendado, mas você é uma pessoa livre para fazer suas escolhas. Da mesma forma que o que você escolher, você vai resolver as consequências. Então, meus pais, eles nunca foram de resolver as consequências pra gente. Né? Eles sempre nos deixaram muito livres. Quando eu falava que eu ia, tipo, a minha mãe e meu pai falavam assim, minha mãe até hoje eu não entendo qual o segredo dela para ser uma mãe tão tranquila. Porque minha mãe falava assim, não adianta eu me preocupar, quem cuida é Deus, Deus vai cuidar aqui ou lá. Então, a minha mãe, ela tinha esse conceito. Mas, depois, na semana que eu me despedi da igreja, na verdade, na festa que foi de despedida da igreja na Avenida N, que meu pai falou pra mim pela primeira vez que, na verdade, quando a minha mãe estava grávida de mim, eles receberam uma profecia. Que eles deveriam cuidar muito bem de mim, que eu viveria em terras distantes. Então, meu pai e a minha mãe, antes de eu nascer, eles já tinham recebido uma mensagem de Deus, que eu ia viver longe. Só que eles nunca me falaram, né? Não sabia disso. Eu descobri na despedida minha pra cá que havia tido essa profecia e que havia esse negócio. Então eles tinham muita paz no coração deles, na certeza de que era Deus que estava conduzindo. Exatamente. E a importância de ter essa sensibilidade, né? Essa questão da importância de Deus em nossas vidas, né? Porque provavelmente o seu pai viveu por muito tempo, né? Com aquela palavra, com aquela profecia, né? E certamente orando e intercedendo.
e quando se vê concretizado ali, ele tem realmente a paz, porque ele foi preparado por Deus, né, para viver esse momento, né? E que Sim. privilégio, assim, né? Poder. E querendo ou não, ele não falou para você por tanto tempo, talvez para em algum momento você não ficar ansiosa, né, com aquilo, ou falando, olha, tá demorando para acontecer, né? Então foi no Pode momento ser. certo, né? Pode ter sido isso, E também né? eu acho que foi um processo muito natural, né? Que veio Sim, acontecendo. Então, às vezes, falar antes da hora só geraria uma ansiedade. sim, Então, assim, foi E eu um. acho que eles também não teriam uma convicção, né? Porque se eles tivessem falado pra mim, pô, será que eu não iria ir só porque eles falaram? Como eu exato, nunca soube, quando eu fui, eles sabiam que eram, né, profecia se sim, cumprindo. Então, eu acho que eles não falaram também mais ou menos isso. Acho que ele guardou no coração, falou: se for de Deus, essa profecia no tempo certo vai se vai cumprir acontecer, naturalmente. E foi o que aconteceu, né? exatamente. E, Eliane, só voltando ali um ponto que você falou das línguas, né? Da parte do café, que você foi se deparou com esse choque. Qual que foi os maiores. As maiores gafes que você cometeu, assim, que você se recorda, que você às vezes falou uma coisa achando que era algo e na verdade era outra coisa. E assim, isso nos forja muito, né, pra lidar com diversos tipos de pessoas, né? Então, compartilha um pouquinho aí com a gente. Eu acho que, assim, uma das principais gafes que eu fiz, a primeira foi que quando eu cheguei aqui, todos os lugares que eu ia de restaurante, eles perguntavam pra mim se eu queria comida spice, né? E spice, pra mim soava special, né? Especial. E eu falava que eu queria, eu falava, especial, quero especial. E aí um dia eu virei pra uma americana e falei assim: nossa, comida nesse país é tudo apimentado. Daí ela virou pra mim e falou assim: você sempre pede pimenta. Eu falei: não, não peço pimenta. Você pede spice. Spice é pimenta. Aí eu entendi por que que eu só comia comida com pimenta. Nunca mais eu pedi spice, né? Aprendi que spice é uma coisa, special é outra. Uma outra situação foi que eu cheguei de au pair, então eu cuidava de crianças, né? E eu estava com as crianças um dia no café da tarde e eu virei para as menininhas snacks, né? Aqui é lanchinhos, né? Então quando você fala vamos comer um snack, é comer um salgadinho, um chips, uma bolachinha. E um dia eu chamei as crianças e falei assim para eles: vamos comer snake? Snake é cobra. As crianças olharam pra mim, tipo, né? Credo, você tá chamando a gente pra comer cobra? Não era isso que eu queria dizer. Então, essas foram alguns, né, dos episódios, assim, que eu passei, mas faz parte. Isso é muito legal de ser dito, porque as pessoas ficam com muito medo de errar quando tá aprendendo uma língua nova. Fica com muito receio, se você falar alguma coisa errada, e o mundo não vai acabar. Você falou Uhum. aí que você falou snake ao invés de snack, e não teve problema. Virou uma piada ali no momento, mas a vida continuou, não acabou, não zerou o mundo. E isso é uma coisa que as pessoas ficam com muito medo, né? No começo também, até hoje, eu nunca esqueço disso. Eu tinha muita dificuldade com a palavra chicken e kitchen, né? Chicken é frango, kitchen é cozinha. Então, todas as vezes que eu ia falar, eu tinha que pensar, e às vezes eu trocava uma palavra pela outra. O que gerava também assim, tal coisa tá no chicken, né? Tal coisa tá no frango. Não, tá na kitchen, que é cozinha. Então, era algo que antes eu tinha que parar para pensar qual palavra eu queria dizer. Mas isso sobre língua. Para você aprender, hoje eu falo a língua, eu tenho sotaque, né? Então, quando eu abro a boca, as pessoas sabem que eu sou estrangeira, mas eu falo de tudo e eu entendo de tudo. Só que para chegar nesse lugar que eu cheguei hoje, eu cometi muitos erros, eu falei muitas vezes e as pessoas não entenderam e eu tive que repetir. E só tem uma forma de aprender outra língua, que é falando e errando. É igual uma criança. Você começa a falar errado para daí chegar no certo. E aí vai. E quem tem medo de falar errado, eu conheço pessoas que estão aqui há 30 anos, 35 anos, que não falam a língua. Eu conheço pessoas que estão há um ano e já falam. Então, a sua capacidade de se permitir errar em outro idioma é igualmente a possibilidade de você acertar e aprender a língua. Maravilhoso. Isso é algo, assim, realmente que faz total diferença. Porque, que nem você falou, pessoas que moram fora e não falam realmente porque tem medo de errar. E isso é algo, assim, transformador quando você descobre que não tem problema. Tá tudo Eu certo. lembro que desculpa, no meu primeiro trabalho aqui, eu quase não falava, porque
Eu falava quando necessário, mas eu falava bem pouco, e eu só sabia falar mesmo as palavras, né? E depois de um ano e meio que eu tava naquele lugar, eu fui conhecendo as pessoas, eu me sentia mais à vontade de errar, de falar. Daí eu lembro que uma das minhas colegas de trabalho virou pra mim e falou assim pra mim: Você é engraçadinha, né? Você não era assim antes. Eu falei pra ela: Não, eu sempre fui assim, só que eu não sabia fazer piada em inglês. Então demorou. Ô, Eliane, e como foi para você, né, ir para trabalhar como au pair, né, com crianças ali? Como que foi esse desafio, né, de cuidar de outro ser ali? Então, pra mim, foi difícil. A primeira família que eu fiquei 5 meses, não deu certo e eu pedi troca. Essa primeira família que não deu certo, o choque pra mim foi muito grande. Foi grande porque eles eram milionários e era uma realidade que eu não conhecia. E o choque foi grande também porque as expectativas daquela mulher, na verdade, não era que eu fosse ajudar ela. Porque o au pair, originalmente, ele é iniciado para. Tem como ideia que você vai ser uma irmã mais velha. Você vai dar uma mãozinha para a mãe daquela família, né? Então, tipo, você pode até funcionar como uma babá e tal, mas assim, tem limites, não é, né? E eu cheguei na família daquela mulher. E eu não sabia, mas a mãe dela tinha falecido. E a mãe dela era a principal responsável pelas crianças. E quando eu comecei a trabalhar lá, foi logo depois que a mãe dela faleceu, ela atribuiu as atividades que a mãe dela fazia para mim. Então eu cheguei lá, eram 4 crianças já em idade escolar. E hoje, como mãe, né, a minha filha está indo para a escola. Então, toda segunda-feira eu tenho. A escola aqui é diferente do Brasil, já começa por aí. Né? Então, toda segunda-feira eu tenho que olhar a agenda da minha filha, ver quais vão ser as atividades dela da semana, descobrir aonde que ela vai ir, se vai ter alguma visita externa, que material que eu vou colocar na bolsa, que roupa que eu vou mandar na bolsa, porque dependendo do que ela tem no dia, eu tenho que tomar essas decisões. Se vai ter lanche ou não, se eu vou levar, que horas vai sair, se vai sair mais cedo. E ela tinha essa expectativa que eu ia tomar todas as decisões para ela. Na verdade, ela estava terceirizando o papel de mãe para mim, que nunca tinha sido mãe, estava num país estranho, não conhecia a cultura, a escola, nem nada, e uma realidade econômica totalmente diferente da minha. Então, não gostei, deu aquele choque mesmo. Eu me arrastei por 5 meses porque eu tinha um propósito. Eu sempre fui uma pessoa que sou dirigida por propósito. E eu tinha um propósito ali que assim que eu cheguei, eu paguei um curso de inglês lá. Se eu pedisse troca, eles podiam me mandar para qualquer lugar do país. Como no final, quando eu pedi troca, eles me mandaram para Boston. Então, eu tinha como meta concluir esse curso de inglês. Então, eu me arrastei, fiquei ali, mas numa situação de muito desconforto. De certa forma, me senti explorada, porque o que ela pedia para mim não era que eu tinha obrigação de fazer. Mas eu me arrastei, Deus me deu graça, serviu de experiência, né, aprendizado. Aí eu fui para a segunda família em Boston. A segunda família em Boston eu já achei legal, porque foi perto do que eu, né? Então, ele era contador e ela era professora. Os dois trabalhavam o dia inteiro fora de casa e eles tinham 3 crianças e a mais velha não era minha responsabilidade, que ela já era adolescente. E ali naquela casa, o meu papel era mais levar as crianças na escola, buscar, dar comida, colocar uma roupa para lavar. Aí foi coisas que eu senti ok fazendo, me senti perto das crianças, desenvolvi um relacionamento com as crianças e ali fiquei os 7 meses sem ter nenhum problema. Então, a primeira experiência foi ruim, a segunda foi legal. E isso é algo assim legal de comentar também, que as pessoas já vêm com aquele preconceito com o au pair. Eu já ouvi muito preconceito, que é péssimo, não sei o que, não sei o que lá. E você teve uma experiência sim ruim, mas não foi de todo ruim. Você teve uma experiência boa também. E isso é algo assim muito importante de ser dito, porque as pessoas já ficam com esse preconceito, né, que não é necessário. E tem uma vantagem que, na minha opinião, né, depois de estar aqui muito tempo e conhecer diferentes tipos de intercâmbio, tem uma vantagem que o au pair traz que nenhum outro programa traz, que é o fato de te colocar no seio de uma família americana. Então, ali, eu não aprendi só a língua. Eu aprendi a cultura deles, eu aprendi os valores deles, eu aprendi como que eles pensam a semana, o almoço, a janta, como são as reuniões em família, eu participei dos feriados em família, né? E isso até hoje faz uma diferença muito grande, porque eu vejo brasileiros que estão aqui há muitos anos e nunca tiveram essa imersão na cultura, que existem coisas que eles não entendem. Então as pessoas às vezes falam assim, americano é frio, americano não é família. Não, americano é como a gente, sabe? Tem fazem laços de família sim. Depende. Tem família que é mais amorosa, mais afetiva, tem família que é mais distante. Eles se organizam de uma forma um pouquinho diferente da gente. Mas eu tive essa oportunidade de conhecer eles como família, sabe? E isso acho que é algo que nenhum outro programa que eu conheço até hoje oferece.
Eliane, com essa segunda família você ainda tem contato ou não? Tenho contato só através das redes sociais, né? E eu acompanho o crescimento das crianças e a mais velha já acho que já até formou na faculdade, o menino acho que está indo para a faculdade agora, a pequena já está adolescente, porque já faz o quê? 10 anos, né? Ela tinha 4, tá com 14. Então, assim, acompanho eles mais assim, por rede social. Eu nunca fui, o período que eu morei lá em Boston, que eu voltei, eu podia ter ido visitar eles, mas acabou que nunca fui, porque a minha vida tomou um ritmo muito corrido. E o intercâmbio, né, esse processo do au pair, seria só por um ano? Foi só por um O ano? o au pair você pode renovar, né? Você pode ficar até 2 anos. Você fica um ano, você decide se você quer ficar o segundo ano. Eu já tinha na minha cabeça que eu queria ficar um ano só, porque eu tive uma sensação, eu não sei se isso é pertinente de todo mundo que participa do programa ou não, mas a minha sensação era que a minha vida de verdade estava num pause e eu estava vivendo uma outra vida que não era minha. Então eu tive uma pressa muito grande de voltar para minha vida, porque eu estava desfrutando de uma família que não era minha, amando crianças que não são minhas, que não seriam minhas. Então eu tive essa sensação da vida em pause. E eu disse pra mim mesmo, tipo assim, eu não quero pausar minha vida por 2 anos. Né? Foi a minha forma de ver. Um ano é o suficiente. Um ano tá mais que bom. E quando você voltou, Eliane, você falou assim que seu objetivo era trabalhar na sua área, agora com o inglês, né? Uhum. E você chegou a trabalhar aqui na sua área e tudo mais? Como foi? Não, eu voltei porque daí o que aconteceu comigo foi que, faltando 3 meses para mim terminar o meu programa de intercâmbio, eu conheci o meu ex-marido e me apaixonei por ele. E só que, tipo assim, eu não sabia onde que a história ia dar, e eu já tinha me comprometido com a minha família que eu voltaria em um ano, e eu decidi voltar assim mesmo. Só que nesse um ano que eu voltei, 3 meses depois, ele me pediu em casamento e eu já decidi que eu ia voltar para os Estados Unidos. Então, naquele momento, não fazia muito sentido para mim começar, né? Então, nesse um ano, eu atuei como professora de inglês em uma escola de inglês aí de Orlândia, e já me preparando para voltar, para começar a minha carreira de fato nos Estados Unidos. E aí quando você voltou, né? Você se casou e tudo mais. E você teve algum emprego antes de começar a sua empresa? Como é que foi esse processo? Tive. Na verdade, eu tive 2, 3, acho que 4 empregos antes. Quando eu cheguei aqui, eu tive que esperar o green card, né, para mim poder legalmente trabalhar nos Estados Unidos. Só que eu trabalho a minha vida inteira e eu não estava me sentindo bem de estar parada sem trabalhar, né? Eu tinha minha casa, meu apartamento pequenininho, não tinha muita coisa para fazer e eu sou uma pessoa de fazer e tal. E aí eu peguei e falei, o que que os brasileiros fazem nesse país? Então, aqui, a maior parte das mulheres brasileiras trabalham com limpeza, ok? E aí eu decidi, falei, se todo mundo faz, eu também vou fazer. Nunca tinha limpado nada além do meu quarto e do meu banheiro. Era meu quarto e meu banheiro no Brasil só, porque o resto a dona Neuza limpava. Lá fui eu. Falei, tá bom, eu vou ir. Aí eu fui, eu brinco que eu não devia ser tão ruim porque elas me chamavam para voltar. Então tava tudo certo. Tudo certo. Eu não, as mulheres brasileiras aqui, gente, eu tiro o chapéu para elas. Elas limpam, tipo, uma média de 3, 4 casas no mínimo por dia, geralmente em 2 mulheres, e elas fazem isso de segunda a sexta. E eu não dei conta de limpar todos os dias, até porque eu já tinha um problema de saúde, né, fibromialgia. Eu limpava 3 dias. Então eu limpava segunda, quarta e sexta, porque a terça e a quinta eu tava morta no dia anterior. Mas eu consegui. Com 3 meses que eu estava trabalhando nesse processo, eu lembro que um dia eu estava descendo de um desses trabalhos e Boston era muito frio. Eu casei e fui para Boston. Tava muito frio, era mês de outubro, aquele vento batendo em mim. E eu comecei a orar, né? Chorar e orar. Eu sou muito chorona quando eu falo com Deus. E aí eu falei para Deus, falei, Senhor, eu não tenho nada contra estar trabalhando de limpeza, né? E Deus já tinha quebrado o meu orgulho lá atrás no au pair. Eu falei, tá tudo ok. Só que eu não acredito que o Senhor me deu o preparo, me deu o conhecimento, né? Me deu, permitiu que eu estudasse tanto, como eu estudei demais durante a minha vida, para que eu trabalhasse nesse tipo de trabalho. Falei para Deus. E eu fiz aquela oração. Falei para Deus, o Senhor sabe que eu não tenho saúde, olha o meu estado como é que tá, tava com as juntas toda embolada. E aí eu fiz essa oração. Quando eu cheguei em casa, assim que eu terminei essa oração, eu liguei o meu telefone para carregar. Tinha uma mensagem de voz, né, de uma mulher da igreja me chamando para trabalhar, para fazer uma entrevista no escritório que ela trabalhava. Eu fui nessa entrevista,
fiz a entrevista. Só que quando ela me falou, eu achei que era no local que ela trabalhava. Ela trabalhava uns 15 minutos da minha casa. Só que, na verdade, a oportunidade de trabalho era no escritório. Pagava super mal, pagava menos do que eu ganhava com a limpeza. E eu ia ter que dirigir. Dirigir não, porque eu não dirigia. Eu ia ter que pegar o trem. Eu ia gastar mais ou menos 1 hora para ir, 1 hora para voltar, pagar a despesa do trem. Ganhava super pouco. E, tipo assim, financeiramente não valia a pena. Então, o meu primeiro intuito, né, foi que, tipo, isso não vale a pena. E eu liguei na época, né, liguei pro meu ex-marido, falei pra ele, ó, a proposta é assim, assim, assim. Não parece que vale a pena. E aí ele falou pra mim, ó, se você quiser, mas eu também acho que não vale a pena. Você faz muito mais dinheiro que isso na limpeza. Só que como eu falei pra vocês que a minha vida inteira eu fui guiada pelo Espírito Santo, eu abri a minha boca pra falar que eu não queria, e o Espírito Santo falou no meu coração assim: por que não? Você não é obrigada a ficar. Se você entrar e você não gostar, você para. Aí eu pensei, na hora eu mudei a minha resposta. Eu falei pra eles, eu falei, tá bom, eu aceito, eu vou vir. E aí, nesse período de 3 meses que eu fiquei lá, foram 3 meses que eu paguei pra trabalhar. Foi super difícil, só que foi a minha entrada no ambiente corporativo nos Estados Unidos. Né? Naqueles 3 meses que eu fiquei ali, eu aprendi coisas básicas, né, da forma como funciona. Era uma empresa de contabilidade. Eu aprendi a legislação, um pouquinho da legislação americana. Trabalhei ali por 3 meses. Com 3 meses que eu estava ali, surgiu uma oportunidade no escritório do lado da minha casa. Aí eles me transferiram para o lado da minha casa. Nesse lugar ao lado da minha casa, eu trabalhei mais um período lá. Eles trabalhavam fazendo imposto de renda para brasileiros. Então, era uma empresa, eu conversava em inglês com o pessoal do imposto de renda, com os funcionários do governo, mas toda a comunicação no mais era em português. Esse trabalho, eu fui treinada, eu ia ser só a recepcionista. A menina que era recepcionista tinha sido promovida para a parte de atendimento. Quando ela ia assumir a parte de atendimento, ela decidiu voltar para o Brasil. Ao invés de me colocarem na recepção, eles me colocaram no atendimento. Para ficar no atendimento, eu fui treinada mesmo dentro de legislação de impostos americanos. Regulamentação de abertura de empresa, fechamento de empresa, declaração contábil. Então, fiz o treinamento todo e comecei a atender o imposto de renda aqui no mês de janeiro. Então, de janeiro a abril, que é a temporada de imposto de renda aqui, eu trabalhava assim, umas 10, 12 horas por dia, fazendo imposto de renda, fazendo contabilidade de empresas. E nesse período que eu passei lá, passado esse período, aquela mulher que me levou para trabalhar na empresa, ela era gestora da empresa. E ela precisava agora de uma pessoa que trabalhasse com ela na administração. E ela pegou e falou assim, vem trabalhar comigo, porque você já tem um currículo, você é formada na área, eu quero você do meu lado. E aí, a pessoa que tinha me treinado falou assim pra mim, falou, não, tipo, eu passei esses meses todos te treinando, agora que você tá boa, você não vai pra administração. E elas começaram a argumentar entre elas. E nisso o dono da empresa virou pra mim e falou assim, o que você quer fazer? Falei assim pra ele, eu preciso trabalhar. Onde? Tipo, não me põe no meio. Aí ele virou e falou assim, então vamos fazer o seguinte, de manhã você trabalha na administração e à tarde você trabalha no atendimento. Para as duas ficarem, né? E era um da frente pro outro, assim, os escritórios, era atravessar a rua. Aí eu concordei. Aí eu trabalhava a parte da tarde, que tinha mais cliente fazendo imposto de renda, e a parte da manhã eu trabalhava no administrativo. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que Deus me guiou nesses 3 trabalhos, né? Para que eu tivesse pronta para assumir uma oportunidade que veio surgir anos depois. Porque eu aprendi tudo de legislação, de regulamentação, abertura e fechamento de empresa, né? Não tudo, porque a gente nunca sabe tudo, mas peguei uma boa noção. E, ao mesmo tempo, nesse administrativo, eu aprendi a trabalhar com o principal software administrativo dos Estados Unidos, que é onde qualquer empresa que você vai trabalha com ele. E eu só aprendi a trabalhar com ele nesse meio período de manhã com essa menina. Então, esses foram os 2 trabalhos que eu passei antes. Que aí, no terceiro trabalho, que já foi aqui na Flórida, eu fui convidada para uma... Convidada não, para vocês verem como que é Deus, né? Vou contar a história direito. Quando eu vim de Boston, eu não queria trabalhar, porque eu tinha trabalhado 12, 13 horas, como eu falei para vocês. E eu tinha dinheiro salvo com a empresa, porque era tipo um banco de horas. Eu iria trabalhar por uns 2, 3 meses, eu iria receber por uns 2, 3 meses sem trabalhar, porque eu tinha acumulado. Então eu falei, vou tirar esse tempo para me descansar. Eu sentia que eu precisava melhorar o meu inglês. Falei, vou melhorar o inglês e tal. Só que assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida,
O meu ex-marido foi trabalhar numa empresa, a empresa que ele foi trabalhar, eles estavam precisando de uma recepcionista para 3 dias na semana. A dona da empresa, uma brasileira, me chamou para trabalhar nessa empresa. E aí lá vai eu, né? Foi-se o meu descanso. Lá vai eu. Fiz a entrevista em inglês, ela falou que... Porque esse ambiente era todo americano mesmo, só a dona que era brasileira. Aí ela falou que meu inglês estava bom, que eu podia vir trabalhar. Trabalhei com ela uns 3 meses. 3 meses depois que eu estava trabalhando com ela, um dia ela me chamou na sala dela e me demitiu. Me demitiu porque o meu inglês não era bom para comunicar com os clientes dela. Imagina a frustração, imagina a pessoa, chorei horrores. Primeira experiência de demissão da minha vida, um sentimento muito ruim, né? E aí eu peguei e saí de lá, falei, agora eu vou falar esse idioma, tipo, ninguém vai me segurar mais. Falei, eu não volto trabalhar enquanto eu não sentir que eu tô falando inglês. E aí eu decidi, tipo, tirei leituras de português da minha vida e entrei no mundo de assistir muitos filmes, seriados, tudo em inglês, né? Tudo na minha casa passou sem inglês, eu passei tipo uma imersão mesmo, né? E aí, nesse período eu não estava procurando trabalho, porque eu falei que eu não ia enquanto o meu inglês não tivesse bom. E eu tava esperando o meu green card também, que até então não tinha saído, um ano depois. Aí, a minha amiga, eu recebi uma ligação. Recebi a ligação, era um americano. Ele se apresentou pra mim e falou: Você quer fazer uma entrevista na minha empresa? Eu falei pra ele assim: Tudo bem, eu vou. Mas como que você conseguiu minha informação? Ele falou assim: Não, eu acabei de entrevistar uma amiga sua aqui e eu tenho uma vaga que eu preciso de alguém que tenha experiência no QuickBooks, que é aquele software de administração que eu falei pra vocês, que tenha conhecimento em rotinas contábeis, em legislação, né? E eu entrevistei ela, ela não tem experiência, então ela não serve. E ela me deu seu telefone porque disse que você tinha. Aí eu falei, não, tudo bem, eu vou pra entrevista. Aí fui pra entrevista, realmente eu sabia tudo aquilo que ele precisava. E a minha insegurança era o inglês, porque afinal eu tinha sido demitida, o quê? Uns 4, 5 meses antes, por causa do inglês. E agora eu estava numa empresa 100% americana. Dono americano, todo mundo trabalhava americano. Aí ele virou pra mim e falou assim: Olha, o seu inglês pra mim tá bom. O dia que eu falar português igual você fala inglês, eu peço pra você melhorar o seu inglês. Aí aquilo me deu uma segurança, sabe, assim, de realmente. Só que o que que acontece? Eu realmente peguei uma empresa que estava implementando um escritório, não tinha ninguém pra me treinar, não tinha ninguém pra me ensinar, eu tinha que saber fazer sozinha. E essa empresa, ela é vendedora de insumos para a indústria de granitos. E lembra esse terceiro trabalho que eu fiquei só 3 meses? Era uma indústria de granito. Então, o que aconteceu comigo foi que nesses 3 meses eu aprendi vocabulário que eu não sabia nem no Brasil, linguagem de construção civil. Na verdade, tem palavra que eu não sei falar em português até hoje, mas que eu aprendi ali com ele, sabe, de coisas de construção civil. E se eu soubesse toda a parte administrativa, toda a parte de imposto, mas não tivesse o vocabulário do granito, eu não ia conseguir desenvolver aquele trabalho. Eu vejo que Deus me preparou nesses 3 trabalhos para esse aonde eu fiquei 4 anos, já entrei numa posição de gerente e fiquei 4 anos na gerência. E é muito, muito louco quando a gente para, Eliane, e vê o cuidado de Deus, né, na sua vida e na nossa vida também, de um modo geral, e o quão importante é a gente estar sensível à voz do Espírito Santo, né? Porque, olha, se você fizer uma analogia lá atrás, e quando o Espírito Santo vem, né, e te incomoda ali para que você aceite, né, aquele trabalho que não valeria a pena, financeiramente falando. Humanamente falando, né? Humanamente falando, financeiramente falando, né? E se você não estivesse sensível, o quanto de coisa não teria acontecido, né? Talvez, se a gente parar para analisar, talvez você estivesse frustrada numa profissão que não era sua, né? Que você não se preparou para ela, que no caso seria Sim. a faxina, não desmerecendo o pessoal, né? Porque tem muita gente que constitui patrimônio através disso, mas que não era algo que iria te satisfazer, digamos assim, né? E a sensibilidade que você teve de ouvir mesmo e dar a voz, né? A voz do Espírito Santo ali falando, olha, por que não? Por que não aceitar? Que é o que você falou. Você foi preparada nesses 3 meses que aos olhos humanos não valeriam a pena, né? Mas que hoje, você parando para pensar, né? Valeu muito. Valeu muito a pena porque absurda. Me levou até aquele lugar. E aí a gente olha também pelo lado espiritual, né? Exatamente. Porque
quando eu vim para a Flórida, eu congreguei, né, e ajudamos a fundar uma igreja aqui, né, junto com o pastor que estava vindo de Boston. Eu atuava também muito, e esse período que eu fiquei sem trabalhar foi um período que eles estavam construindo o primeiro templo que a gente tem aqui em Fort Myers. A igreja chama Harvest Field Church. Nesse período que eu estava sem trabalhar fora, eu me dediquei ao voluntariado, como eu sempre fiz. E eu lembro que eu fazia marmitas, né? Eu fazia não, porque eu não sei cozinhar tão bem assim. Eu cortava cebola, lavava as batatas, ajudava as mulheres da cozinha. E eu e essa minha amiga que me passou essa entrevista, a gente levava as comidas para as pessoas que comprou. Tudo voluntariamente para arrecadar dinheiro para a construção desse templo. E eu lembro que eu esperava entrar em algum trabalho de novo, como secretária, como recepcionista, em alguma função como essa. E eu lembro que uma das irmãs que estava fazendo na cozinha, ela olhou para mim e olhou para essa minha amiga Tati, que a Tati também tinha chegado no Brasil há pouco tempo, também formada em administração, também com experiência em gestão de bancos do Brasil. A Tati é minha melhor amiga até hoje, também resposta de oração. Deus mandou ela para ser minha melhor amiga. E a Tati, eu e ela, a gente trabalhando ali junto, e aquela irmã virou para nós e falou assim: por causa desse ato que vocês estão fazendo, dessa disposição de vocês em contribuir por reino, Deus vai abrir para vocês duas portas de trabalho de gerência. Vocês vão entrar em função de gerência. E aí, alguns dias depois, eu entrei nesse trabalho, como eu falei, nessa função logo de cara de gerência. E a minha amiga também, ela entrou e até hoje ela trabalha no setor de lavagem de dinheiro, né, e análise fiscal do Citibank em Tampa. Então, eu fui muito abençoada que eu entrei na sessão nesse posto de gestora, e ela também entrou na questão de gestora. Eu passei nessa empresa 4 anos. E no final, quando eu saí, sou amiga do dono da empresa até hoje, né? Temos um relacionamento muito legal. E no final, ele se converteu no final, quando eu tava para sair. Ele era um judeu, hoje ele é cristão, graças a Deus. Cristão e assim, radicalizou. Ele tá se aposentando para virar missionário, pra você ter uma noção. E ele se converteu e ele falou assim para mim: eu sempre observei a sua conduta aqui. Aí, isso antes dele se converter, né? Ele falou assim: eu sempre observei a sua conduta aqui. Assim, você faz as coisas certas, independente de estar sendo observada ou não. Aí, foi a minha primeira oportunidade de falar de Deus para ele. Eu virei para ele e falei assim: sabe por que eu faço isso? Porque tem um versículo na Bíblia que fala pra gente fazer todas as coisas como se fosse para Deus. Ele não administra a sua empresa para você, eu administro para Deus. Então, assim, foi uma série de coisas de Deus também que foi acontecendo nesse lugar. E desse trabalho até você abrir a sua empresa, foi quanto tempo? Mais uma vez, né? Como sempre, as coisas foram acontecendo assim, organicamente. Eu tinha planos de, por volta dos 40 anos, abrir a minha empresa. Dentro da minha cabeça, na minha mentalidade, eu só estaria pronta para abrir meu próprio negócio depois que eu tivesse vivenciado, experienciado o mercado. Então, eu nunca tive a veia empreendedora e, sabe, não sou muito boa em vendas e nunca tive muito... E eu sabia que eu era uma boa gestora, mas eu pensava assim: abrir uma empresa do quê? Né? Tipo, vou produzir o quê? Vou vender o quê? Eu não me sinto boa em nenhum... Eu não tenho talento de cozinhar, de confeitar, de desenvolver um produto. Então, eu não sabia muito o que fazer. Só que o que aconteceu comigo? Em 2016, eu tive minha filha, eu estava nessa empresa, e eu ia voltar. E ele tinha me oferecido uma promoção, né, para mim voltar para a empresa. E estava tudo certo para me voltar. Minha mãe veio para me ajudar a cuidar da minha filha. Só que eu trabalhava uma média de 45 horas por semana. Era muita decisão, muito estresse. Eu tinha muita gente. A essa altura que eu estava na empresa, eu tinha mais ou menos 23 pessoas subordinadas a mim, fora as outras lojas do país que eu dava suporte, de vez em quando dava treinamento, porque a empresa cresceu. Eu cheguei no começo era 4 pessoas, mas no final, quando eu já estava para sair, tinha crescido, já estava grande. Então, eu ia ter que viver na empresa, e eu não ia conseguir ser uma mãe presente na vida da minha filha. E depois que a minha filha nasceu, que eu segurei a minha filha nos braços, que eu olhei para ela, eu falei assim: eu não tenho coragem de entregar essa criança na mão de uma babá, que eu podia pagar uma babá para ficar com ela o dia inteiro, ou na creche o dia inteiro e eu não participar da vida dela. Meu coração se fechou para aquilo. E eu conversei com o meu ex-marido e ele também sentiu a mesma coisa. Ele falou assim: não. Aí foi quando ele falou assim para mim: por que a gente não abre uma empresa? O pai dele trabalha no campo de refrigeração, né, que é instalação de ar-condicionado e aquecimento, há mais de 35 anos. E ele aprendeu a trabalhar com o pai dele e trabalhava há uns 15 anos. Só que eles não tinham nenhum conhecimento de gestão. Então, eles já tinham aberto várias empresas e as empresas quebravam
por não terem conhecimento de gestão. Então, eles são excelentes profissionais naquilo que eles fazem, apaixonados por refrigeração, só que eles nunca conseguiam ser bem-sucedidos porque eles não tinham gestão. Então, nessa altura, ele falou assim pra mim, o pai dele sempre chamando a gente pra abrir empresa, e a gente falava não, 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 não. E eu tinha medo também de misturar família com business, né, e não dá certo. Aí, a essa altura, mediante dessa circunstância, meu pai estava aqui. Eu virei pro meu pai e falei, pai, o que o senhor acha, né, diante disso? E meu pai, ele conhecia a minha rotina, conhecia a rotina do meu ex-marido, sabia que nós trabalhávamos demais. E ele virou para mim e falou assim, o tanto que você e o Júnior trabalha para os outros, vocês deveriam abrir uma empresa de vocês. Meu pai virou para mim e falou assim, outra coisa, Eliane, se não der certo, ele falou assim, aonde você chegou hoje, você chega de novo. Com Tipo, certeza. você não tem muito, o risco não é tão grande assim. Se você chegou aqui do nada e você chegou nesse lugar, imagina agora com essa vivência, com essa experiência, com esse currículo. E aí eu pensei e falei, sabe de uma coisa? Meu pai tem razão. Aí, assim, do nada, da noite pro dia, eu tinha comprado uma casa, eu aluguei a minha casa, subi pra Boston, a gente tomou essa decisão, e a Cristina nasceu em janeiro, a gente tomou essa decisão em fevereiro. Em maio, eu estava em Boston, com dinheiro do aluguel, com dinheiro de comer o primeiro mês e abrindo uma empresa sem nenhum centavo no bolso. Mas abrimos. Olha só que beleza. Eliane, só dando uma pausa nessa questão do trabalho, né, da empresa, porque nesse meio tempo surge aí a maternidade na tua vida, né? Como que foi esse momento para você se descobrir como mãe? Né, eu tô vendo ali um Olha, recadinho ali, ó. I love you. tem, que são as artes dela, mãozinhas. Olha, eu descobri, assim, nasce uma nova pessoa realmente com a maternidade. Eu sou uma mãe apaixonada, né, pela minha filha. Eu falo que, pra mim, eu vim ter a consciência do que é ser mãe, acho que uns 2 dias depois que ela nasceu. Quando eu comecei a chorar e entendi o que era que Deus tinha me confiado, né? Porque pra mim, uma criança, ela é uma página em branco que Deus te dá para que você escreva as primeiras linhas da história. Mais tarde, ela vai fazer as escolhas dela. Mas o começo da história dela foi eu e o pai dela que escrevemos, né? E aí, aquela responsabilidade de ouvir Deus para que eu consiga passar para ela o que Deus quer para ela. Então, mudou a minha vida. O trabalho é importante para mim hoje? É, mas não vem em primeiro lugar mais. Qualquer dia, qualquer momento, né? E eu acho que eu consegui ter sucesso nas minhas empresas exatamente por isso. Porque fazer a minha empresa ser bem-sucedida significa ter tempo com as minhas filhas, né? De manhã, no fim do dia, e significa organizar a minha agenda ao redor delas e não elas ao redor da minha agenda. Então, maternidade para mim é um presente e uma responsabilidade. Que lindo. E elas são lindas, né? Meu Então, Deus, e espertas demais. a Cristina, mais velha, todo mundo fala que ela é uma mini-me, né? Que ela é igual eu. E eu acho assim, a gente é bem parecida mesmo, tanto fisicamente quanto em personalidade. Sim. E eu achei curioso que ela ganhou 2 certificados da escola, né? E ela tem 6 anos e meio. E os certificados da escola foi reconhecendo ela como uma pensadora profunda e como eles chamaram ela de abelhinha ocupada. Ou seja, ela tá sempre pensando e sempre fazendo alguma coisa. E essas são características minhas. Eu tô sempre pensando ou fazendo. Exatamente. E realmente, ela tem muitos seus traços, né? Muito bacana. Então, é isso aí. A gente vai passar já para as perguntinhas finais. E a gente sempre gosta de dizer que essas perguntas não têm nenhuma resposta certa. É aquilo que tocar no seu coração mesmo. É apenas a visão da Eliane sobre esse tipo de pergunta. Então, Eliane, o que é amor para você? Olha, para mim, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala de amor, porque existem tipos diferentes de amor. Para mim, amor de verdade é o amor de Deus, é o amor ágape, é o amor incondicional. E é o amor que nós precisamos ter por todo mundo. É a capacidade de olhar para cada pessoa como uma alma que Deus ama e que, independente das escolhas certas ou erradas daquela pessoa, aquela pessoa é filho amado de Deus. E você tem que aceitar essa verdade sobre todas as pessoas. Esse, para mim, é o tipo de amor mais importante, né? E olhar para todo mundo como alma. Desculpa, minha mãe tá em São Paulo, Eliane. Beijo pra Rose, saudade dela. E o que é família para você? Família, para mim, é o lugar onde Deus nos permite colocar em prática o amor ágape. Família é alicerce, família é estrutura, família é para ser lugar de cura.
E Deus? Deus para mim é tudo, né? Deus antes, Deus durante, Deus depois. E depois de todas as experiências que eu tive, eu não sei dizer o que seria da minha vida se eu não conhecesse Deus tão de perto. Que linda, Eliane. Eliane, hoje você tem um canal também no YouTube, né? Eu comecei um canal, né? Comecei esse canal, na verdade, depois da minha separação, porque foi algo que Deus me impulsionou a falar. Eu sinto, assim, um pouco de pressão, às vezes, de questionamento, digamos. Muitas pessoas questionam por que eu decidi falar sobre algo tão íntimo, né? Algumas pessoas acham que eu quis me justificar, só que eu tenho a consciência de que Deus, ele me chamou para falar sobre isso, né? E hoje eu tenho aquele canal. O canal, ele foi criado exatamente para falar sobre família, depois do divórcio, depois da separação. O projeto de Deus, os sonhos de Deus, a família não morre quando um casamento morre. Então hoje eu sinto um chamado de Deus para falar sobre isso. No meu canal também tem aparecido alguns conteúdos relacionados à minha experiência profissional, porque eu tenho atuado bastante com treinamento e análise comportamental. Então eu tenho o canal Eliane Vieira, né? E eu não sei o link certinho, mas tá aí, acho que é fácil de achar. Mas é isso aí. Ô, Eliane, você comentou desse evento, né? Eu ia falar vi, do Metanoia. do Metanoia, né? Como que foi essa experiência de palestrar? Porque eu vi um evento muito grande, né? O Pedro se antecipou aqui nas perguntinhas finais, mas não tem problema. Como que foi para você? Porque você falou que a sua nova empresa surgiu, né? Essa empresa que você tem hoje de consultoria surgiu a partir do momento que você foi convidada a dar uma palestra. Foi nesse evento? Foi nesse evento. Na verdade, eu já tinha palestrado um pouco na área. Um dos grandes desafios das empresas brasileiras nos Estados Unidos é treinar e manter funcionários. Tipo, as pessoas, elas entram e saem muito rápido das empresas, elas não criam vínculos, porque aqui não tem leis trabalhistas, né? Então, tipo assim, se a pessoa na sexta-feira decidir que ela não trabalha mais para mim, ela é livre. E se eu decidir que eu não quero mais que ela trabalhe para mim, ela é livre. E diante dessa liberdade de sair e voltar, as empresas brasileiras, elas têm muita dificuldade de reter pessoas, porque as pessoas saem. E Deus me abençoou, que assim, desde que eu abri a minha empresa, meus funcionários, a maioria ficam comigo, e mesmo quando saem depois de caminhar comigo um período longo. Né? A maioria dos meus funcionários, eu não tenho essa rotatividade tão grande. Então, eu estava no café da manhã conversando com o organizador desse evento e a gente está falando exatamente sobre isso. E aí ele perguntou para mim, qual é o segredo? Por que a sua empresa ela tem esse diferencial? Né? E isso reflete na qualidade da minha empresa. A minha empresa lá em Boston, ela está com uns 6 anos e meio, que é da idade da Cris. A gente tem um monte de excelentes good reviews. Eu tenho geralmente 2, 3 meses de venda. As pessoas me esperam para ser atendido pela minha empresa. E aí tenho esse time, e isso é resultado do trabalho que o meu time faz, porque o meu time é bom. E aí eles quiseram saber como que você treina, tal. E aí eu falei para ele, eu falei assim, a minha receita é essa, eu sou analista comportamental, eu trabalho através de um enfoque comportamental com os meus colaboradores, né? E é isso aqui que eu faço. E aí ele virou para mim e disse, não, assim, o organizador da Metanoia, Ricardo Padovan, ele trabalha com marketing, né, com promoção de empresas aqui dentro do mercado brasileiro. E ele falou assim para mim, eu vou todos os dias nas empresas e a necessidade, o desafio das pessoas é esse, é mão de obra. Aí ele falou assim, eu não estava na agenda oficial do Metanoia. Aí naquele momento ele decidiu, ele falou assim, não, você tem que participar desse evento. E aí eu fui. E eu fui participar desse evento, simplesmente, vou falar a verdade, meu currículo era o menor ali. Pessoal, tudo com experiência, se você for ver os seguidores das pessoas que estavam ali, eu não tenho nada de seguidor, meu Instagram é privado. Então, tipo assim, aí eu fui. E eu gosto, às vezes, até dessa sensação de falar para quem nunca me viu falar antes, porque eu estou acostumada a lidar com a não credibilidade. Então eu chego lá, dizem que eu aparento ser mais nova do que sou. Então eu chego lá com uma cara de menina novinha, mulher, falando de ganhar dinheiro, já é tipo assim, já é latina, né, que estou nos Estados Unidos. Então são coisas que levam as pessoas a acharem que, tipo, o que essa menina tá fazendo aqui? E Deus abençoou, que quando eu abri a minha boca e eu comecei a mostrar a técnica que tem por trás do meu processo seletivo, as pessoas começaram a entender. E quando eu falo de sucesso dentro da empresa, né, quando eu saí da empresa que eu estava aqui também, eu deixei uma empresa estruturada, porque eu usava as mesmas técnicas. E a minha também. Então, é uma técnica que aplicada em qualquer negócio vai levar. Nesse período, Deus me fez entender, de novo,
eu estava trabalhando, eu tenho um caderno aqui escrito à mão. Deus me deu a visão da empresa, o propósito da empresa e o que a empresa deveria fazer. Nesse momento, Deus me fez entender o seguinte: a empresa que eu tenho que ter, o que eu sou boa, aquilo que eu tenho que vender, na verdade, é essa minha capacidade de desenvolver um sonho em realidade, de fazer uma missão se tornar, né, realidade, passar valores para pessoas, educar pessoas para cumprirem a visão de um dono de empresa. Então, ali, naquele momento, ficou muito claro para mim que Deus estava me chamando para fazer isso aqui no sul da Flórida. E assim que eu desci do palco, daquele dia, não parou mais de eu receber mensagens de pessoas. Eu preciso sentar com você, eu quero que você olhe a minha empresa e me ajuda. Então, dali nasceu a minha empresa que vai chamar Agape. É Agape Recursos Humanos, que está surgindo aí. Que bacana, e vai ser sucesso, já é Se sucesso. Deus quiser. E será, em nome de Jesus. Eliane, deixa uma mensagem aí pro pessoal, né, que te conheceu através desse vídeo, né, que vai te conhecer através desse vídeo, de encorajamento, o que você puder falar, que Deus tocar no seu coração. Olha, o que eu quero falar para todos vocês, né, que estiverem ouvindo, estejam sensíveis à voz de Deus, sabe? Se você acredita que Deus é Pai de amor, e você ama a Deus, você está debaixo de uma promessa que é universal. A Bíblia ela diz assim que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama de verdade, ama com prática, ama com obras, você pode ter certeza que tudo de ruim que já aconteceu até hoje na sua vida, ou tudo que acontecer, vai ser usado para o seu bem. Deus, ele pode não programar o bem para sua vida. Ele não interfere no livre-arbítrio das outras pessoas de te fazerem o mal. Mas você tem a promessa de que o mal que fizerem contra você, Deus vai transformar em bênção. Se Deus te deu um sonho, ele te deu também a capacidade de realizar. Sabe? Eu falo com ousadia. A Bíblia fala bem claro: não confie no homem, não confie em ninguém, não confie nas pessoas. Mas a mesma Bíblia fala assim, ó, não temas. Então, essas duas frases têm que andar junto. Você não precisa confiar em ninguém, mas você não precisa temer ninguém. Porque o mal que alguém te fizer, Deus vai transformar em bênção. Assim como foi com José, como foi com Davi e com tantos outros. Esteja sensível à voz do Espírito Santo. Que bênção. E fica aqui nossa gratidão por você ter aceito o convite, ter disposto aí do seu tempo para falar conosco, compartilhar, né? Não só com a gente, mas com a galera que vai estar assistindo, um pouco mais da sua trajetória, né? Fica o nosso agradecimento aqui de toda a família Fazendo a Diferença Podcast. Estamos com saudades, né? Orlândia está com saudades da Eliane. Daqui uns pra quem dias. não sabe, a Eliane já foi minha líder. Ah, Foi é? minha líder enquanto jovem. Verdade. Na minha época de adolescente, né? Na realidade. Há longos anos atrás. Não, pouco tempo Olha. atrás. Gente, vai ser uma honra, um prazer ter estado com vocês. Beijo para todo mundo aí, que Deus continue abençoando. Amém. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e venham fazer a diferença conosco. Tchau, tchau.